Meus irmãos, boa noite. Na graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando a palavra de Deus. Estamos estudando sobre o pecado. Porém, ficamos de dar uma pausa porque à medida que nós percebemos que quanto mais a pessoa peca contra Deus, o ímpio, mais ele será punido no inferno, não é? O galardão dele vai ser severo, quanto pior ele for. Se ele conhecia o Evangelho e permaneceu endurecido, mais castigo ele receberá no inferno, mais castigo ele estará recebendo no inferno. Então, nós precisamos estudar também o oposto disso tudo, não é? A respeito dos galardões. O que é um galardão e como obter do Senhor o galardão? O galardão é medido pela boa obra realizada. É assim que o galardão ocorre no meio do povo de Deus. Todos concordam que nós teremos galardões no céu, não é? Ninguém tem dúvida disso. A palavra de Deus é clara a respeito dos galardões que nós receberemos. Mas o que são esses galardões? E como é que o crente no Senhor pode obter, conseguir, conquistar esses galardões? E o que significa essa palavra? Alguém aqui tem algo a dizer a respeito do significado da palavra? O que quer dizer um galardão? Podem pegar o microfone se for falar, viu? Galardão é como se fosse um prêmio a ser ganho. Um exemplo que a gente tem da Bíblia, eu considero como 5 tipos de crente. Aquele crente Evangelho do Senhor Jesus Cristo fielmente. E há crentes que é aquele crente mais acomodado, que diz assim: eu estou salvo, para que eu vou falar a alguém se ele não quer me ouvir? Aí vai ser um galardão menor, como a gente vê na Bíblia, que tem como o ouro, a prata, a pedra preciosa, madeira, feno e palha. Isso. Nós veremos esse texto hoje e depois vamos discorrer em alguns estudos a respeito da importância de você ter seus galardões. Afinal de contas, Jesus Cristo disse assim: se quisermos ser sábios, né? O sábio vai fazer o que o mestre manda. E ele disse: ajuntai tesouro nos céus, aonde o ladrão não pode roubar, aonde a traça não pode corroer, né? O ferrugem não pode alcançar. Então, nós precisamos juntar tesouros. E esses tesouros são os galardões. E é interessante porque, se você for observar no original, no grego, essa palavra galardão, ela tem essa conotação de recompensa por um trabalho árduo realizado, que é a recompensa salarial. Quer saber o quão prazeroso é o salário para uma pessoa? Seja um patrão, deixa a pessoa trabalhando o mês todinho e na hora dele receber o salário, diga assim: não, esse mês não vai ter salário não, você trabalhou de graça para mim. A pessoa vai ficar muito triste, magoada, aborrecida. Vai querer buscar a justiça. Por quê? Porque há um interesse muito grande dos seres humanos na recompensa pelo trabalho que eles realizam, no salário que eles acham que são dignos de receber. Então, por que as pessoas fazem tudo o que fazem, se cansam tanto, não é? Muita gente acorda de madrugada, trabalha o dia todo, sofrido, toda aquela penúria. Por que as pessoas se entregam a tanto sofrimento?
Não é a tanto cansaço ou a tanta dor. É pensando no dinheiro. É por isso que as pessoas fazem tanto. Só que o cristão não. Ele pensa também no dinheiro, pensa, mas é secundário. O pensamento principal do cristão, nós vamos ver qual é. Em todas as áreas de sua vida, viu? Não é só em questão do dinheiro. O cristão, ele não pensa igual os outros pensam. Ele não tem uma mente igual ao que o mundo tem. Ele tem a mente de Cristo. Então ele pensa diferente, ele tem interesses diferentes, ele tem desejos, anseios diferentes. E nós vamos ver no decorrer. Então o galardão é medido pela boa obra realizada. Do mesmo jeito que a punição no inferno é medida pela gravidade dos pecados ou quantidade dos pecados, no céu também é da mesma forma, só que em forma de recompensa. Quanto mais se trabalha, quanto mais se faz, quanto mais se dedica, se tem. Porém, vejam só o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que só existe uma forma de adquirir galardões. E nós precisamos conhecer. Como é que se consegue galardões? Precisamos fazer o que para ter galardões? Salário do nosso Deus. Porque, olha, é certo que Deus não precisava nos recompensar. Só o fato dele já ter dado a salvação, já era para a gente trabalhar para ele entusiasmado e feliz por gratidão. E é assim que fazemos. Porém, ele diz que nós também precisamos ter interesse nos galardões. Porque ele diz, eu tenho. Não, irmão, mas espera aí, o senhor está de olho nos galardões. Que é isso? Trabalhe para Deus. Tudo bem, poderia ser, se ele não tivesse mandado. Mas a partir do momento que Jesus Cristo diz assim, olha, junte tesouro nos céus, eu digo, Senhor, eu quero juntar tesouro nos céus. E como é que eu junto, Senhor? Aí ele vai dizendo na palavra dele, e eu tenho que ir fazendo. Não é? Porque senão será da hipocrisia mais chula que pode existir. Não, eu vou fazer as coisas não, porque já está bom a salvação. Eu já sou salvo, não preciso trabalhar em busca de galardão, porque para mim a salvação já é boa, já é suficiente. E é mentira dessa pessoa. Quando a pessoa passa a pensar assim, na verdade, ela não está tendo tanto interesse no mundo. Por que ela não fala assim com o patrão dela? Não, patrão, precisa pagar não. O senhor me dando uma boa refeição, dando uma boa refeição, me dando umas roupinhas, para mim já está bom, patrão. Não diz. E quer trabalhar, e quer juntar dinheiro, e quer mais e mais no mundo. Aí quando se trata da sua relação com o divino, com Deus, não, a salvação basta. Tudo bem, se Deus tivesse dito assim, a gente só trabalharia por gratidão ao Senhor e com todo o empenho. Porém, precisamos considerar que Ele quer que nós amemos suas recompensas por meio do trabalho que temos que realizar, tá? Mas só existe uma forma de adquirir galardões. E o que precisamos para receber galardões? Precisamos fazer o quê? Alguém tem algo a sugerir? Porque isso também pode nos enganar muito, meus irmãos. Você pode dizer, não, eu só preciso pregar o evangelho, ser fiel na igreja, fazer meus trabalhos, ajudar o próximo. Tudo bem. Porém, você pode fazer tudo isso e chegar no céu e não ter galardão. Mas eu trabalhei tanto, Senhor, foi. Mas aí é como o texto que o presbítero Lorivaldo também falou, né? Em relação à pregação do evangelho. O que foi que Paulo disse? Paulo disse, olha, se eu pregar o evangelho
de má vontade ou insatisfeito, pesa sobre mim essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar, ai de mim. Então eu tenho o dever de pregar. Mas se eu prego o evangelho constrangido, sobre mim pesa a dispensação da responsabilidade. Agora, se eu prego de boa vontade, contente com o meu Deus, para agradar o meu Deus, feliz no meu Deus, aí eu terei galardão. Percebem que só o fato de servir ao Senhor para galardão não basta. Você precisa servir alegre, contente, satisfeito, de boa vontade. Ou então, seu dízimo não valeu de nada, sua vinda para a igreja não valeu de nada, suas orações não valeram de nada, sua pregação, seu empenho, sua dedicação ajudando o próximo não valeu de nada. Por que você fez, meu irmão? Ou minha irmã, você faz tanto, por quê? Porque eu quero agradar o povo, porque eu quero aparecer. Porque se eu não fizer, Deus vai me castigar, então eu tenho que fazer. Galardão zero. Porém, ai de você se você não fizer, não é? Mas se faz constrangido, não tem galardão. Se faz por amor a Cristo, então tem galardão. Alguma dúvida até aí? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo tratando dessa questão tão sublime, tão gloriosa, tão importante. A partir do versículo 10, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então observe, os apóstolos lançaram o fundamento, a pedra fundamental, o alicerce pelo qual tudo será construído em cima. E que fundamento foi esse? Cristo Jesus. Os apóstolos lançaram o fundamento, a sapata já está feita, está lindo, agora a gente vai construir em cima. Porém, cada um veja como edifica. Cuidado como você edifica sobre esse fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, não venha com outro fundamento não, para depois colocar em cima desse outro fundamento. Não venham, só existe um fundamento, e eu já lancei, os apóstolos já lançaram. Agora não se preocupem em lançar o fundamento, porque o fundamento já existe. Agora a edificação tem que ser sobre este fundamento que nós lançamos, e ninguém pode lançar outro, porque o único fundamento é Cristo. Agora veja só, não apenas o que você faz, mas por qual motivo você faz. Você precisa estar atento com isso. Eu faço porque se eu não for, o pastor Júnior vai cobrar, vai ficar triste. Vou perder meu cargo, não vou ser votado. E aí, cada um vai apresentando um motivo pelo qual é trazido à igreja, faz as coisas que faz lá fora, em casa, trata a esposa bem, porque se eu não tratar a esposa bem, eu não vou receber as bênçãos de Deus. E aí você fica interessado sempre nas coisas que você tem que receber aqui. O galardão, as consequências vêm, é óbvio, de boas também aqui. Mas o galardão que fica para a eternidade é só aquela que você diz: Senhor, eu faço porque eu te amo. Senhor, eu sou fiel à minha esposa. Senhor, eu me dedico pela minha esposa. Senhor, eu me sacrifico pela minha esposa. A esposa
se dedica pelo marido. Por quê, esposa? Por quê, marido? Porque eu te amo, Senhor, e eu quero que o Senhor se agrade. Eu estou te oferecendo a minha dedicação à minha esposa, a minha dedicação aos meus filhos, a minha dedicação ao meu patrão, a minha dedicação aos meus funcionários, à minha casa, seja o que você tenha, a sua dedicação tem que ser por amor a Cristo. Porque se for para não ter problema com a esposa, com o marido, se for porque você, o bichinho não merece, não é que eu trate mal e tudo, se for, é apenas a tua obrigação que você está fazendo, mas zero galardão. Somente aquilo que é feito sobre o fundamento que tem galardão. Por isso, veja o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses na sua epístola, capítulo 3, do versículo 23, a continuação. Tudo quanto fizerdes, não, a continuação não, é o texto paralelo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração. Dá para lembrar alguma coisa que Cristo disse aí? Como é que devemos amar o Pai, né? De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Então é só assim que haverá galardão. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Entendem aí? Eu faço, Senhor, porque eu quero receber de Ti. Eu não quero receber da minha esposa, eu não quero receber do meu marido, eu não quero receber do meu patrão, eu não quero receber do meu empregado, eu não quero receber de ninguém. Eu estou fazendo, Senhor, porque eu espero receber de Ti a recompensa. Se assim o for, quando tua esposa falhar, teu esposo falhar, teu filho falhar, teu patrão, teu empregado, você não sofrerá. Você, é lógico, vai agir para aquilo ser corrigido, mas nem tanto porque você se sentiu ferido, magoado. Não, eu vou porque meu marido não pode fazer esse tipo de coisa, senão ele vai se enrascar com meu Deus. Então, por amor a ele, por cuidado dele, por amor a Deus especialmente, eu vou corrigi-lo. Ele não pode continuar fazendo isso, mas aquele abatimento, aquele desequilíbrio emocional, porque falhou comigo, eu não aceito. Sabe por que não aceita? Porque está apegado demais com o que o mundo pode oferecer de recompensa, e não está fazendo por amor a Cristo. Se fosse por amor a Cristo, você ia olhar e dizer: Cristo falhou comigo? Não. Então está tudo bem, agora eu preciso corrigir a pessoa que está em falta. De todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto aqui, não há acepção de pessoas. Fez a injustiça, mas é um menino tão bonzinho, vai ser castigado. Não, mas é uma mulher, vai ser castigado. É um homem, vai ser castigado. Qualquer um será castigado por praticar a injustiça. E qualquer um será agraciado por praticar o que é bom. Agora, para galardão, nos céus, apenas quando se faz para o Senhor. Alguma dúvida até aí, queridos irmãos? Então, vamos continuar. As obras passarão por uma prova de qualidade. Meu Deus, o que ficará de nossas obras? Como vai ser esse dia? Era para a gente meditar todos os dias a respeito disso. O que eu fiz hoje o dia todo? Vai ficar? Porque de tudo isso que nós vivemos aqui, nada é real. Se nós formos considerar o que é real pelo que é eterno,
Então, nada disso aqui é real. Esse templo não existe. Esse corpo também não existe. O seu dinheiro não existe. Os seus bens não existem. Nada existe. Por quê? Porque chegará um tempo que vai virar fumaça. Tudo que nós prestigiamos e usufruímos vai virar fumaça. Não vai existir mais. Porém, o que é eterno, sim, é real. Porque nunca deixará de existir. Só o eterno é real. Então não vale a pena eu trabalhar, construir, melhorar minha casa. Não vale a pena, porque se é ilusão, não é ilusão, é muito real. Só se você usar para Cristo, por amor a Ele. Senhor, eu quero prosperar. Eu quero prosperar, Senhor, porque eu quero ser usado na minha prosperidade por Ti, porque eu quero glorificar o Teu nome, Senhor. Eu quero servir a Ti, alcançando mais pessoas, socorrendo mais pessoas. Então eu vou lutar para que eu cresça financeiramente. Olha para aí, você está juntando galardões nos céus. O que é temporal está se tornando eterno pelo bom uso que você está fazendo dele. Está confuso de entender, irmãos? Se não estiverem entendendo, por favor, digam. As obras passarão por uma prova de qualidade. Então, tudo que você faz aqui, de tudo que faz, só é real se passar pela prova, se resistir à prova. Veja só a continuação, o versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, percebem? Já existe o fundamento, é quem? Cristo. Se o que você edifica sobre esse fundamento for ouro, prata, pedras preciosas, mas aí também existe a possibilidade de você edificar sobre o fundamento madeira, feno, palha. A gente precisa de madeira, não precisa? O feno também tem sua utilidade, a palha também tem sua utilidade. Porém, se não passar pelo fogo. Só que aquilo que a gente faz de bom aqui passará pelo fogo. E se a gente não faz edificando coisas preciosas que honram e glorificam o nome do nosso Deus, e por esse motivo, então, em vez de pedras preciosas, nós estamos edificando palha, madeira, feno. E é de tudo inútil? Não, não é não, mas para a eternidade sim é inútil. Porque manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo. Por quê? Porque o dia se refere à escatologia, à vinda de Cristo, o dia do grande juízo. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se passar o ouro pelo fogo, do outro lado, como é que ele sai? Mais depurado. Passou uma madeira pelo fogo, do outro lado sai cinza, sujeira, não presta, tá? Então aqui o Senhor está nos ensinando como buscar os seus galardões, e aí o galardão só existirá caso a obra permaneça. Ou se ela não permanecer, aí, além de você não ter galardão, você vai receber uma sova, uma surra, você vai sofrer por ter sido negligente com Cristo. Veja aqui o que diz. Se permanecer, o versículo 14 e 15, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, recompensa. Essa palavra galardão aqui, repito, no original diz respeito
ao salário do trabalhador que se esforçou o dia todo trabalhando, se dedicando. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Todavia, como que através do fogo. Olha para aí, a obra do sujeito se queimou, ele sofreu um dano que Cristo não explica muito bem qual é, mas eu não quero experimentar, né? Eu sei que sofrerei porque tenho minhas falhas, porém não desejo, nem para mim, nem para nenhum servo de Cristo, mas esse sofrerá dano, porém será salvo. Como que todavia através do fogo, com sofrimento, com dor. Oi? É um eleito, e aqui está justamente isso. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, para de pensar que tuas obras compram a salvação. Eu comprei para você a salvação. Eu paguei o preço por você. O que o Pai exigia para que você fosse salvo, eu fiz e ninguém mais pode fazer. Então, quando você chegar lá com suas falhas, com obras que não são agradáveis a Deus, porque não foram oferecidas a Cristo, em nome de Cristo, por Cristo, então você vai sofrer dano, porém vai ser salvo, porque não é as obras que salvam. Pode falar, Altomir. Eu fico pensando ainda no caso de Manassés, né? Sim. 57 anos, né? Reinando impiamente, ora a Deus no cativeiro, e o homem é restaurado. E aí? Justamente. Veja, também, né? É misericórdia. É eleição. E outra coisa, esse camarada aqui, do versículo aí, pode ser também aquele que foi fundado, ele entrou na igreja num fundamento falso. Mas ele era um eleito, né? Porque as obras dele não serviam por conta de quem o ensinava, talvez. Pode perceber isso também, pode. Né? Pode agora que essa questão aqui, a gente não pode pensar que lançando outro fundamento que não seja Cristo, a pessoa pode ser salva. Porque o que Paulo está dizendo aqui, ele não está trabalhando com a questão de fundamentos, porque ele diz que o fundamento já foi posto. E ele diz: olha, ninguém põe outro não, porque o único fundamento que salva é Cristo. É só do fundamento para cá que ele está falando, do fundamento para cima. Se você tiver num fundamento, você tem a possibilidade de salvar. Não, você já é salvo se estiver sobre o fundamento. E tem a possibilidade de receber galardões no céu, se estiver sobre o fundamento. Agora, se é outro fundamento que você está sobre, nem galardão, nem salvação. Porque o único fundamento que salva é Cristo. É o de Cristo. Não é? Então não está dizendo o seguinte: olha, se você pregar heresia, você vai ser salvo porque é palha, é femo. Não. Aí a heresia já é outro fundamento sendo posto sobre o fundamento que os apóstolos colocaram. Não entendo aí que é a fé do camarada que aceitou a Cristo, porque não é as obras, é a fé. Se ele está sobre Cristo, o fundamento, mas ele está sendo assim confundido em respeito de alguns aspectos da doutrina, uma coisa ou outra, mas ele já creu em Cristo e ele é convicto de Cristo, então isso daí vai fazer com que ele sofra, vai fazer com que ele não junte galardões. Por quê? Porque ele nem conhece tanto o que Cristo pede dele, por conta de muitos que ensinam, não é, de forma negligente, e aí o coitado está deixando de juntar tesouros no céu. Pode falar. Porque Augusto Nicodemo diz assim: sirva a Deus onde você está. Agora sirva a Deus, porque não interessa. Agora sirva a Deus. Então deve ser esse caso aí, né? Justamente, faça a diferença. Não é? Servindo a Deus. Não se corrompa por conta do lugar onde você está. Até porque o povo de Deus foi muitas vezes levado para meio de povos idólatras. Não é? Israel foi subjugado pela Babilônia e teve que morar lá. Muitos se corromperam, mas alguns não.
não se curvaram diante da estátua e tiveram que ser lançados no fogo, na fornalha. O Senhor os livrou, mas eles não fizeram isso porque eles tinham certeza que Deus ia livrar. Porque quando Nabucodonosor os confronta e diz: eu vou mandar tocar de novo, se vocês não se prostrarem, vocês vão para lá. E que Deus é esse que vai salvar vocês da fornalha ardente? Aí eles dizem: ó rei, não precisamos, não é que o Senhor faça nada, porque nós não vamos nos prostrar. O Senhor não precisa fazer nada. Nós não vamos nos prostrar, porque o nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas, se Ele não quiser nos livrar, pelo menos o recado já foi dado: não nos prostraremos. Então eles não tinham certeza que iam sair dali vivos, porém não se corromperam, mesmo diante de grande ameaça. Vai falar, é? Eu vivi o tempo inteiro nas outras igrejas, e principalmente na igreja que eu só nela, né? Muito tempo passei, e conversando aqui um dia com o irmãozinho, aí ele abriu os olhos a mim, porque eu acreditava, e o que se acreditava lá, que você só é salvo nesses 3 primeiros aí. Não tem as 5 categorias. As 2 últimas é inferno puro. Mas nós vemos que o caba é salvo. É, justamente. Aí você é não, irmão. Aí, será salvo, todavia ele vai sentir uma coisa que era bom que ninguém sentisse, não é? Então vamos ver. Ele pode passar vergonha. Né? Pode ser uma vergonha ardente, tipo a de Pedro, não é? Quando negou Cristo 3 vezes e chorou amargamente. Não dá para dizer especificamente o que é, porém, é algo que não vai ser agradável. E Deus sabe o que realmente dói, não é? O galardão trata das benfeitorias realizadas através do corpo. É o seu serviço a Deus. Essa máquina aqui que vocês possuem aí, ela é quem produz os galardões. Se estiverem conectadas com Cristo, se de fato seu corpo, sua vida, sua saúde, sua doença, tudo que você tem estiver fundamentado sobre Cristo. A doença também, irmãos, é um grande produtor de galardões, ou não, depende de como você se vale da doença, como você a trata. Se você murmura, se você está insatisfeito, se você não consegue encontrar paz em Cristo por conta da doença, então pronto, murmura e reclama e tudo, não tem galardão. Agora, se você está doente, busca a Deus por cura, louve e engrandece o nome dEle, confia nele e espera nele, e se agrada dele, mesmo em meio à doença, você consegue se agradar de Deus. Essa doença está sendo uma geradora de galardões. Do contrário, 0 galardões, tá? Por isso que os homens de Deus do passado lutavam tanto para se manterem firmes, gratos ao Senhor, apesar das turbulências. João Calvino, por exemplo, ele sofria de mais de 9 doenças, e umas mais duras do que a outra. Muitas vezes ele tinha que ser carregado para pregar, porque ele não conseguia chegar até o púlpito. E ele orava e dizia: Senhor, a tua mão está me esmagando, mas eu te dou graças, Deus, porque é a tua mão e não a do diabo. É a forma da gente entender o agir de Deus e como respondemos a essa ação de Deus que vai fazer com que juntemos ou não galardão no céu. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Daí nós vamos ter que deixar para depois, por conta da hora. Nós vamos continuar. O galardão trata das benfeitorias realizadas pelo corpo, pelo seu serviço ao Senhor, que é realizado pelo corpo.
A igreja que serve ao Senhor recebe galardão, porque ela serve com material. Então, essa dicotomia aí de que, não, a guerra do material com o espiritual não pode existir entre nós. O material serve ao espiritual. Então, há uma união entre os dois. E se você destrói esse corpo aqui, aí você está se enrascando com Deus, não é? E nós vamos nos aprofundar também nessa questão aqui, porque Deus diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é separado, pertence a Ele, não pertence a vocês, é emprestado. E aí, quando você vê assim, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, aqui essa palavra no original, no grego, destruir, é corromper, é fazer sujo, é referência também à negligência. Por exemplo, o levita no templo, ele tinha a responsabilidade de zelar pelos utensílios do Senhor, e purificar, e batizar, e lavar, deixar tudo direitinho. Quando ele negligenciava isso, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o povo, entendia que o templo foi manchado, a casa do Senhor foi corrompida, foi destruída no sentido de não tem mais a pureza que ela merece ter. E a culpa é tua, levita. E hoje, se nós corrompemos esse corpo, essa matéria, da qual o Espírito Santo habita no meio do seu povo, entenda, nós estamos manchando o que é sagrado. Aí é isso que Deus está dizendo, vou destruir. Quem é mesmo que está corrompendo vocês, fazendo com que vocês sirvam ao mundo e não ao meu filho? Se for alguém de fora, Deus vai se ver com ele. Só que, e quando somos nós mesmos, né, que atingimos um ao outro, ou então corrompemos a nós mesmos, né, a própria pessoa? Aí fica complicado, porque Deus vai ter que corrigir aqui essa pessoa. Pode falar. Destruído assim, tipo, ele pode estar na igreja fazendo tudo, mas Deus não usa mais ele. Ele pensa que está com Deus, mas não está mais. Isso. Como foi o caso de Esaú, que pediu com lágrimas e choro, e Deus não atendeu a Esaú mais. E só foi revelado isso agora em Hebreus, né? A carta dos Hebreus. Quem sabia? Quem verdade. Soube na família de Esaú? Ninguém. A mesma coisa é os crentes de hoje. Então, justamente. É um perigo isso daqui. Então, eles estão caminhando como se fosse um defunto ambulante. Mas para Deus não serve de nada. Porque, veja só, esse corromper é complicado. Se for realmente um crente genuíno, fiel do Senhor, Deus pode tirar a vida dele. Deus não vai tirar a salvação, não é? Porque quando Deus dá a salvação, Ele sabe o que faz, Ele dá e não tira. Aquele que está na minha mão, ninguém tira. Da mão do Pai também ninguém tira. Eu e o Pai somos um. Então, Deus não vai tirar a tua salvação, crente. Porém, Ele pode te matar. Coríntios 11, na ceia. Eles estavam corrompendo a ceia, fazendo com ela do que qualquer jeito queria. Deus destruiu-os. E Paulo disse, olha, por causa disso, Deus destruiu muitos entre vocês. Agora, com o ímpio, essa corrupção que o ímpio traz para dentro da igreja, o joio que está entre nós, ele corrompeu alguém na igreja, Deus tanto poderá matá-lo, como pode entregá-lo à operação do erro. Ele corrompe, aí Deus purifica o seu povo e agora vai derramar
a operação do erro sobre ele. E cada vez mais ele vai atolando, afundando nas heresias, né? Que Pode pegar o microfone, viu, irmão? Porque senão não sai aqui, não. A gente vai ver primeiro Samuel, do capítulo 8, verso 12 por diante, quando Samuel encontrou a Saul, que Samuel ia para o templo, e Saul foi se consultar com ele sobre a jumenta. Aí quando Deus disse, é esse o escolhido, que Samuel foi ungir a Saul, ele se humilhou. Até naquele ponto ali ele achou que ele não era digno. Ele se humilhou. O início dele foi muito bonito. Foi. Mas aí, o fim... depois ele se rebelou contra Deus. Justamente, ele corrompeu o seu serviço ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, estar atentos, alertas. Vamos cuidar bem, não é, desse utensílio do Senhor. O interessante é do caso de Davi, que Davi fica chorando por causa daquele filho daquela mulher. Sim. Deus vai lá e mata o filho dele. Não é? Justamente. Corrupção, Então, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus e ter o nosso momento ágape. Passamos da hora, mas vez ou outra isso pode acontecer, tá? O importante é que estamos aprendendo o nosso Deus. Jamir, nos conduz em oração.